pregou para julgamento o agravo regimental no habeas corpus 200.569. Consta da memória da decisão anterior que, após o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora, que negava provimento ao agravo regimental, pediu destaque o ministro Gilmar Mendes na sessão de plenário virtual de 18 de junho a 25 de junho de 2021. Ministra Carmen Lúcia, inicialmente passo a palavra a Vossa Excelência para a contextualização processual do feito neste momento. Muito obrigada, ministro-presidente Edson Fachin. Um enorme gosto de estar de volta a esta segunda turma com os queridos amigos. Agradeço a Vossa Excelência a deferência, incluída aí a indicação de adiamento da ação originária. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes, decano, ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques. Agradeço também, presidente, pelas palavras sobre as eleições, que dão a demonstração de um Brasil democrático, no que prevaleceu, como foi objetada por alguns, foi muito monótona, democraticamente monótona, e nós queremos a monotonia democrática como normalidade institucional e política no país. Este cumprimento à senhora subprocuradora-geral da República, a doutora Cláudia, os senhores advogados, todos os que estão aqui presentes, incluídos os representantes das comunidades indígenas que nos honram com a presença, e os servidores de uma forma especial, presidente, porque ontem foi comemorado o Dia do Servidor Público e nós não teríamos condições de prestar o serviço que prestamos na jurisdição esperada pela sociedade brasileira, pela cidadania, não fossem os nossos valorosos servidores sempre prestantes e com empenho e dedicação exemplares. Senhor presidente, neste agravo regimental, no habeas corpus 20.569, eu trago não apenas a notícia e a contextualização, mas um complemento ao meu voto, como fiz ver a Vossas Excelências, pelo menos informalmente. Este é um agravo regimental que foi interposto no habeas corpus, como Vossa Excelência já anotou, que teve o julgamento iniciado na sessão virtual de 18 de junho de 2021 a 25 de junho de 2021, e houve pedido de destaque pelo eminente ministro decano Gilmar Mendes. Eu tinha negado seguimento ao habeas corpus, porque não tinha identificado a suscitada nulidade decorrente da requisição de informações fiscais pelo Ministério Público Federal, mas que é um tema sensível, importante, que haverá de ser, com toda certeza, enfrentado por nós no Supremo Tribunal Federal, como em algumas ocasiões tem sido trazido. Entretanto, os agora agravantes pediam a reforma daquela decisão, porque o objeto do habeas corpus era o trancamento da ação penal número tal, que estou descrevendo, que estava tramitando na 2ª Vara Criminal de Vitória, no Espírito Santo. Entretanto, neste período entre a impetração e a inclusão em pauta deste agravo e o presente momento, teve-se uma alteração do quadro e perdeu-se o objeto, porque a ação penal já não pode tramitar, porque os agora agravantes, aqui basicamente é o Ronaldo Alvarenga e a Soneli, celebraram um acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Houve a confissão, portanto, quanto aos fatos objeto da ação penal, foi homologado pelo juiz de primeira instância em 26 de maio de 2023, nos seguintes termos, e faço leitura apenas de umas passagens. A voluntariedade do acordo e das declarações foi atestada pelos compromissários, conforme registro audiovisual e de seu depoimento. Homologa o acordo de não persecução penal celebrado entre o Ministério Público Federal, compromitente Ronaldo Alvarenga Bittencourt e Soneli Pereira Paula Caetano, constante do evento 1, anexo 2, para que produza seus efeitos próprios, e aí vem as cláusulas que foram estabelecidas: pagamento de prestação pecuniária, informação de qualquer alteração de endereço, a forma de adimplir quais os depósitos e, neste caso, que se aguardasse o cumprimento das cláusulas pactuadas. Está praticamente no final do cumprimento dessas decisões, pelo que consta do processo,
E essas alterações, claro, com a celebração do acordo de não persecução penal, sequer pode mais tramitar, houve a homologação pelo próprio juiz, e como o objeto do habeas corpus era o trancamento da ação penal com a superveniência, eu estou fazendo uma complementação ao voto no sentido de que houve perda do objeto deste habeas corpus e o prejuízo deste recurso, até porque, se houvesse qualquer nova alteração, seria comunicada a este Supremo Tribunal. Então, eu estou votando no sentido do prejuízo deste recurso pela perda de objeto do habeas corpus. Como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu quero cumprimentar, saudar o retorno, ainda que episódico, da ministra Carmen Lúcia a esta segunda turma, qual ela integrou com grande brilho, e também queria fazer minhas as suas palavras em relação às eleições ocorridas no domingo. De alguma forma, todos viram que tivemos pleitos extremamente acirrados, para falar apenas num, o caso de Fortaleza, decidido num flash, né, com uma quantidade pequena de votos. Menos de 10 mil votos. Menos de 10 mil votos. Eu ontem recebi uma mensagem dizendo que um candidato desses supostamente chamados nanicos se arvorara na condição de ter sido o decisor do caso, porque ele tivera 9 mil votos e ele foi apoiar o candidato vencedor. E aí saiu uma notícia de que foram os torcedores do Ferroviário, portanto, um terceiro time lá, que decidiram, porque votaram neste prefeito, que foi presidente do Ceará. Portanto, ele teria aderido, todos eles, unanimemente, a esse candidato, e, portanto, decidiram a eleição. Mas, metáforas futebolísticas à parte, então, houve essa discussão, mas, veja, ninguém reclamou da urna eletrônica. E esse é o dado numa eleição, né, disputadíssima. Todos falaram mal do adversário ou dos seus eventuais apoiadores, né? E, ministro, se Vossa Excelência me permite, ninguém espera que um adversário, numa contenda, vá falar bem, como eu dizia outro dia para uma autoridade. Mas o senhor achava que ele ia falar que o senhor era bonito? Ele falou, porque a senhora não me acha? Não, eu não acho nada, juiz não acha nada. Né? E acho que, como disse Vossa Excelência, a notícia às 14h de uma grande emissora era que uma galinha entrou numa sessão eleitoral. Foi várias vezes repetido isso. E quando a notícia num pleito que leva quase 34 milhões de pessoas às urnas é que uma galinha entrou numa sessão eleitoral, convenhamos que foi de êxito a eleição. Bem, mas eu vou, inicialmente, não divergir da ministra Carmen, mas, inicialmente, suscitar uma indagação para que pensemos em conjunto. O caso ele é muito singular, porque aqui, de que se tratava? De fiscalização da Receita, que tinha acesso a todos os dados, a partir da nossa própria jurisprudência, aos contribuintes. A despeito de se fazer essa verificação, os fiscais não fizeram nenhuma notificação para o Ministério Público, embora tenham constatado eventuais erros ou sonegações. O Ministério Público abriu um procedimento para investigar os fiscais. É essa a questão. E, nesse contexto, requisita esses procedimentos e tem acesso às contas dos contribuintes.
e oferece denúncia contra os contribuintes. É essa a questão. É essa a questão. Esse é o tema. Aí vem a questão. Pode o Ministério Público requisitar dados? A nossa jurisprudência diz que não. Bancários? A nossa jurisprudência diz que não. E aí, então, ministra Carmen, o meu atrapalho. Porque aqui, e é essa a minha conclusão, eu leio rapidamente, não vou ler o voto, já antecipei a estrutura, o que diz a nossa jurisprudência, já antiga. O caminho inverso, mediante requisição direta do Ministério Público, não encontra suporte na jurisprudência do Supremo. Quer dizer, uma coisa é a Receita, porque ela tem acesso, e ela pode reportar ao Ministério Público se ela se depara com dados correntes. Outra é o Ministério Público requisitar diretamente. Então, o caminho inverso, mediante requisição direta do Ministério Público, não encontra suporte na jurisprudência. Já em 99, no julgamento do RE 215-301, o ministro Carlos Veloso, segunda turma, a norma inscrita no inciso 8º do artigo 129 não autoriza o Ministério Público, sem a interferência da autoridade judiciária, aqui, portanto, se fala de reserva de jurisdição, não autoriza, sem a interferência da autoridade judiciária, a quebrar sigilo bancário de alguém. E aí ele prosseguia. Afinal, enfatizou o eminente relator, se tem presente que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade, que a Constituição consagra no artigo 5º 10, somente a autorização expressa da Constituição legitimaria o Ministério Público a promover diretamente e sem a intervenção da autoridade judiciária a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa. Em 1º de 2024, esse entendimento foi reiterado pela segunda turma, por unanimidade, no julgamento do RE 1.393.219, da relatoria de Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. O colegiado enfatizou que, não obstante a lei reconheça o poder de requisição do Ministério Público, essa prerrogativa deve ser exercida em consonância com o direito à intimidade, que preserva o sigilo bancário e fiscal do contribuinte. Em seu voto, o eminente ministro Fachin afirmou que, embora a tese firmada no tema 990 autorize o fisco a encaminhar cópia do processo fiscal aos órgãos de investigação, o tribunal não permitiu que o Ministério Público requisite diretamente à Receita Federal do Brasil dados bancários e fiscais dos contribuintes sem ordem judicial. Eu transcrevo aqui o trecho do referido acórdão a propósito. E eu digo, o precedente da segunda turma se ampara não só na Constituição, mas também em diversas passagens do acordo proferido no tema 990, antecipando abusos que poderiam ser praticados a pretexto de aplicação da tese aprovada pelo tribunal. O eminente ministro Roberto Barroso distinguiu o intercâmbio ilegítimo de dados sigilosos mediante representação fiscal para fins penais, o que, neste caso, não houve. Nesse caso, não houve. É exatamente por isso que o Ministério Público se queixou. Quer dizer, já que vocês têm tantos casos de autuação, por que não se fez a representação ao Ministério Público? Então, o ministro Barroso dizia, antecipando abusos que poderiam ser praticados a pretexto de aplicação da tese aprovada pelo tribunal, o eminente ministro Roberto Barroso distinguiu o intercâmbio legítimo de dados sigilosos, mediante representação fiscal para fins penais, do caminho inverso, por requisição do Ministério Público, prática que Sua Excelência classificou como ilegal. E dizia, se o Ministério Público quiser ter acesso direto a informações bancárias, ele precisa de autorização judicial. Essa é a determinação constitucional. E aí eu digo que a experiência mostra que a preocupação do ministro Barroso é pertinente e aqui, então, eu digo, foi exatamente o que ocorreu no caso ora em julgamento. Por discordar do procedimento da Secretaria de Receita, que agira com amparo no decreto 2.730 de 98, o MPF instaurou o processo administrativo de controle da atuação funcional de auditores fiscais. E isso a partir da constatação de que, em inquérito específico que não envolvia a empresa dos pacientes, o fisco havia aplicado o decreto e deixado de expedir representação para fins penais ante a não aplicação de multa agravada ao contribuinte. Entenderam que o decreto assim orientava
e, portanto, não fizeram a representação fiscal. Após expedir recomendação para obrigar os auditores da Receita a alterarem o procedimento interno da instituição, o Procurador da República, não satisfeito, convoca o processo administrativo de controle externo em investigação criminal ampla, direcionada a 6 empresas que ele próprio aleatoriamente elegeu, sem indicar os critérios que levaram ao recorte seletivo. Esse é o caso. E pior, requisitou à Receita, sem ordem judicial, cópia dos procedimentos administrativos fiscais a elas associados, contendo cópias das declarações de imposto de renda e dos seus extratos bancários, consignando que tais elementos seriam enviados aos ofícios criminais para investigação criminal. É difícil encontrar, no mesmo caso, tantos abusos e tanto desprezo pela lei, pela Constituição e pelo Poder Judiciário. Ao chancelar a postura do MPF, o TRF2 afirmou que sustentar que a utilização dos dados bancários pelo MPF só seria possível quando o fisco elaborasse a representação judicial seria atentar contra a independência entre as instâncias administrativo, fiscal e penal, já consolidado na doutrina e na jurisprudência. Com a devida vênia, o que se exige não é a subordinação do MPF ao fisco, longe disso. O que pretende o Supremo, com os limites traçados pela jurisprudência, é que as autoridades públicas se submetam à Constituição e respeitem a cláusula de reserva de jurisdição, que outorga ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre quebra de sigilo dos contribuintes. É disso que se cuida. Essa posição não impede o exercício de qualquer atribuição legítima do Ministério Público. Não havia nenhum obstáculo para que, neste caso, suspeitando da prática de infrações penais, o procurador determinasse a instauração de investigação criminal para apurar a conduta dos diretores de empresas. Nesses procedimentos, poderia requerer ao juiz da causa o afastamento do sigilo fiscal das empresas, seguindo o rito previsto em lei. Então, essa é a questão. A minha divergência com a ministra Carmen, portanto, já vai em relação a esta questão, mas vai para além. É que, se calcada em prova ilícita, e essa é a minha premissa, eu entendo que aqui houve uma situação de prova ilícita, a rigor subsiste, a despeito da ANPP, subsiste o interesse no habeas corpus, porque a ação penal contra os pacientes estará lastreada apenas em dados fiscais e bancários requisitados pelo Ministério Público, sem ordem judicial, portanto, entendo que voltamos ao juiz, à decisão de primeiro grau, que rejeitou a denúncia calcada em dados ilícitos. Essa é a minha premissa. E, portanto, eu tenho imensa dificuldade, presidente, de divergir da ministra Carmen Lúcia. Não, mas eu até, no caso, quanto ao objeto, quando Vossa Excelência pediu destaque, eu achei bom, porque este é um tema da maior gravidade, da maior importância. Entretanto, eu tenho a dificuldade de seguir, porque seria considerar que a ação penal, que, portanto, com a homologação não tem curso, e o pedido do habeas é exatamente o trancamento da ação penal, que eu seguisse com o habeas corpus. Essa é a minha dificuldade. Por isso é que eu decretei, ou estou votando no sentido do prejuízo, pela ausência, portanto, de algo que eu pudesse conceder, porque eu não posso conceder que não siga a ação penal, que já não tem segmento em face da homologação. Vossa Excelência, ministra Carmen, portanto, está levando em conta que o acordo de não persecução penal... Praticamente já está, pelos dados que eu tenho... Em fase final de cumprimento. Sendo que, como eu disse, a questão é fácil de ver. Se houver descumprimento da ANPP, o processo, a condenação volta a ser... O que significaria, ministro, que eles poderiam, aí sim, ter um objeto específico para um habeas corpus, inclusive neste aqui, no que seria o reavivamento de um habeas corpus que já tinha sido eu não tenho todos os dados... Aqui eu tenho que, na homologação, foi, então, providencia o desmembramento do processo, nos autos do acordo firmado, aguarde-se o cumprimento, e
E todos os dados que eu tenho aqui são neste sentido. Ministra, caso Vossa Excelência me permite, ministro Gilmar, também, eu estou a pressupor que houve confissão para efeito Para do efeito de acordo. homologação, claro. Para efeito de homologação. O juiz afirma. Para efeito de homologação do acordo não persecução penal, como a ministra Carmen está também a inferir, houve confissão. Portanto, isto é um elemento adicional a considerar aqui e de um acordo que está em curso. Mas, de qualquer modo, portanto, o ministro Gilmar Mendes entende que não há perda de objeto e se manifesta quanto ao mérito... Exatamente. Eu estou me manifestando sobre o mérito e tal como a sentença de primeiro grau já havia estabelecido, entendendo que, no caso, a própria condenação aqui está lastreada em prova ilícita, porque está lastreada numa requisição feita diretamente pelo MP à Receita quanto à chamada quebra do sigilo bancário e fiscal. Aqui o que eu tenho anotado, inclusive, presidente, eu não tenho os dados da ANPP, mas o que nós tivemos acesso, o gabinete teve acesso aos autos, que houve até reclamação, por uma das petições de defesa, pelo alto valor da prestação pecuniária proposta. São os dilemas que nós vamos ter que administrar e construir a partir desse novo instituto, né, de maior simplificação e de adoção desse modelo de plea bargain, né? Mas a mim me parece que essa questão da nulidade antecede eventualmente e afeta o próprio acordo, por isso que eu insistiria no acolhimento do habeas corpus. A minha dificuldade está, como eu disse a Vossa Excelência, é a circunstância de que houve a confissão, como o juiz atesta, e o final do cumprimento das prestações se dá agora, em janeiro de 2025. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, também a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Como vota o eminente ministro Cássio Nunes Marques? Primeiro, cumprimentar nosso presidente, ministro Edson Fachin, cumprimentar também a ministra Carmen Lúcia pelo retorno, ainda que breve, à segunda turma. Esperemos que ela se convença e volte para cá. Sempre. Eu devo confessar, já que estamos falando de confissão, que foi o ministro Gilmar que disse que preferia ter uma turma só de homens. Então, eu fiquei numa situação difícil, porque Jamais eu adoro uma turma que tenha também homens. E, portanto, eu prefiro até que tenha tantos homens tão Jamais gentis. alguém ouviu Mas essa ele afirmação. me dizia isso. Não, gostamos de conversar entre nós, conversa de homem. Ficou difícil para mim. Jamais. Cumprimento Vossa Excelência pelo retorno e pelas eleições. Primeiro e segundo turno, como todos nós sabemos, né? É uma normalidade extraordinária. E é isso que a gente quer para o Brasil e Vossa Excelência está de parabéns. Cumprimentar também o ministro Dias Toffoli, a subprocuradora doutora Cláudia Sampaio Marques, os servidores, advogados, os membros das comunidades indígenas aqui presentes. Senhor presidente, eu entendo também que a análise de nulidade, ela não, por não adentrar o mérito, não se absolve, não estamos julgando aqui o mérito, apenas se essas provas foram obtidas por um meio lícito ou não, ela antecede tudo, inclusive ao acordo. Agora, essa discussão ela é interessante. Nós temos o tema 990, que diz: é legal o compartilhamento da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com o Ministério Público, sem a necessidade de prévia autorização judicial. A primeira e a segunda turma têm interpretado esse tema em um ou outro julgamento de forma contraditória. O ministro Gilmar Mendes já abordou a questão central. É uma avenida de mão dupla ou o tema 990 limitou apenas em um sentido? Ao meu ver, ela limita em um sentido. Ela diz que esse compartilhamento da receita para o Ministério Público é legal. E esse é o entendimento da segunda turma. Recurso extraordinário 1.393.200
219, de relatoria do nosso presidente, ministro Edson Fachin. Firmamos o entendimento que, abro aspas, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 990 da repercussão geral, tenha autorizado o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira do IFE e de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil com órgãos de persecução penal, não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial prévia, conforme se depreende da detida análise do julgado. A primeira turma, ela entende de forma diferente. Agravo regimental no recurso extraordinário 1.058.429, São Paulo, de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Ela diz: a mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público. Se a legislação de regência impositivamente determina que o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos na lei, fundados em indício de sua prática ou de outro ilícito, seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. Como é que eu compreendo essa questão? O COAF, pensemos da seguinte forma, ele é uma plataforma em que absolutamente ninguém precisa solicitar. Já existem comandos, os algoritmos trabalham para indicar quando há uma atividade fora de um padrão. O padrão é mantido por um robô. E é esse padrão robótico que iguala a todos os brasileiros. A todos os brasileiros. Qualquer brasileiro que tiver uma atividade atípica, aquilo é sinalizado no COAF. Então, o Ministério Público pode fazer uso das informações, ele tem todo o direito e tem o dever de compartilhar. Mas, a partir do momento que o Ministério Público solicita uma determinada informação, ele se afasta do padrão robótico e começa aí, pode eventualmente ser uma pescaria, ou não digo isso, de um determinado caso. Então, eu confiaria a um padrão robótico isso, que iguala a todos nós. Qualquer movimentação atípica de qualquer brasileiro, pobre, rico, independente de onde resida, ela será detectada. Mas eu fico com receio e fico aqui com a jurisprudência da segunda turma, no sentido de que esse compartilhamento nessa mão de vinda do COAF para o Ministério Público deve ser feito, mas ainda não avançamos, como na primeira turma, de entender que o sentido contrário também seria possível. Então, pedindo a mais respeitosa vênia a Vossa Excelência, os que pensam de forma diferente, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Como vota o eminente ministro Dias Toffoli? Senhor presidente, ministro Luiz Edson Fachin, permita-me cumprimentar a todas e a todos na pessoa da ministra Carmen Lúcia, que retorna hoje a essa segunda turma, da qual já foi presidente pelo menos 2 vezes, salvo engano de memória. E já fui presidido por Sua Excelência aqui, além de E eu, por Vossa Excelência. no TSE e no Supremo Tribunal Federal. No E eu, por plenário. Vossa Excelência, aqui e no Supremo. O tema está colocado nos votos já proferidos a partir da relatora, da divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes, e agora dessa explicitação feita pelo ministro Nunes Marques, com a qual eu concordo. O padrão dos RIFs, ele não tem juízo de valor. Então, uma pessoa que tem uma atividade financeira de 10, de repente ela recebe uma herança e vai para 100, isso altera o algoritmo. Então, isso realmente chama um alerta e o alerta pode ser comunicado às autoridades. Outra coisa é o que ocorreu aqui no caso concreto, pelos fatos que foram colocados nos relatórios e nos votos proferidos. Até porque esse tema de repercussão geral, da qual eu fui relator a respeito Da Receita. os 2 casos, tanto o da lei complementar da Receita, quanto, posteriormente, o do COAF. Eu fui o relator dos 2. E, nos 2 casos, eu entendi pela possibilidade da comunicação. Inclusive, eu me lembro bem que lá, acho que já se vão 10 anos na questão da Receita, da lei complementar 104, salvo engano de memória, eu disse o seguinte: se a Receita Federal tem o acesso ao conjunto do nosso patrimônio anualmente,
a Receita Federal pode ter o acesso à nossa movimentação financeira. Mas aí eu estava a dizer sobre os órgãos de Estado que monitoram os nossos bens, os bens de todos os brasileiros. Pois bem, outra coisa é o órgão persecutório. Mutatis mutandis, esse tema aqui não é muito diferente da questão da invasão de domicílio, que nós estamos aqui até um caso sobre ele, que é o próximo caso de relatoria de Vossa Excelência. Só que aqui a invasão é dos dados pessoais por parte de um agente investigador e acusador. E ao juiz cabe por eventuais freios, quando há os abusos nas atuações desses órgãos de acusação ou de investigação. Então, mutatis mutandis, não há muita diferença em relação a uma invasão de domicílio. E outra coisa, esses dois casos dos quais eu fui relator e prevaleceu uma posição majoritária, depois, de maneira conjugada, elaboramos as teses, eles agora se somam, e nós temos que fazer uma leitura sistemática, lembrando o ministro Eros Grau, o direito não se lê em tiras. Nós temos que fazer uma leitura sistemática, presidente, com o julgamento do juiz das garantias, no qual nós estabelecemos, doutora Cláudia Sampaio, que os PICs têm que ser comunicados dentro do prazo máximo de 30 dias ao juiz competente, ao juiz natural da causa, independentemente ainda de estar criado naquela jurisdição o juiz das garantias. Isso já está valendo. Ora bem, se o Ministério Público, em 30 dias no máximo da abertura de um PIC, tem que comunicar a um juiz, o que lhe custa requerer o juiz, informando as razões e os fundamentos, ministra Carmen, a necessidade de acesso àquelas informações. Tendo elementos, o juiz vai deferir. Simples assim. Então, eu penso que nós temos que fazer a leitura de todo esse caso dentro do contexto da jurisprudência atual da Corte. E no contexto da jurisprudência atual da Corte, eu até fiz uma pergunta lá, teria aqui a ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, a quem também cumprimento pela condução das eleições, e realmente foram eleições devidamente conduzidas e de tranquilidade, e isso mostra a autoridade da Justiça Eleitoral e de Vossa Excelência na condução da Justiça Eleitoral. Ora bem, cumprimentando Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia, eu perguntei se houve pedido formal de desistência. Não houve. Não houve. Sua Excelência disse que não houve. Então, se não houve, é porque remanesce, objetivamente, um interesse jurídico. É óbvio que nós também, mesmo quando não há pedido de desistência, nós julgamos prejudicado por razões outras. O STJ julgou, houve isso, houve aquilo. Mas eu penso aqui também que, como uma corte constitucional, também nós somos uma corte de precedentes. E, no caso concreto, eu penso que, depois, inclusive, vou alinhavar, né, melhor esses argumentos num voto escrito, porque conforme a gente vai ficando mais velho aqui na bancada, nós, como diziam alguns colegas que já deixaram a corte, mas felizmente ainda estão conosco nesse mundo real, nós vamos ficando mais velhos, nós não precisamos estar com os votos prontos para todos os casos, até porque temos milhares e milhares de casos para analisar. Então, eu venho aqui absolutamente aberto ao debate. E, nesse sentido, eu penso que essa conjugação desses três casos, aqueles dois por mim relatados, e depois o juiz das garantias, do qual foi relator o ministro Luiz Fux, e na qual houve praticamente uma construção percúria, né? Todos lembram a quantidade de sessões que o plenário tomou com as... Se Vossa Excelência quiser, o ministro Fux, eu tenho certeza, terá todo o gosto de rememorar o voto dele. do juiz de garantia. Uma pena que Sua Excelência está na primeira turma e não tem pauta de casos dele nessa segunda turma. Mas, então, senhor presidente, vou fazer uma juntada de um voto, um construto unindo esses três aspectos
E, embora, evidentemente, que poderíamos, como ver Sua Excelência, eminente relatora, como também, sem antecipar a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência se manifestou nos debates sobre uma eventual prejudicialidade, é evidente que poderíamos decidir pela prejudicialidade. Mas aqui, no caso, eu penso que nós temos que realmente dar uma solução que sinalize, dentro da jurisprudência, que já é nessa segunda turma, essa impossibilidade de eventual pescaria. Até porque, doutora Cláudia, o que custa? O PIC tem que ser aberto, tem que ser comunicado ao juiz em 30 dias. O que custa pedir ao juiz? Se há elementos para abrir o PIC, o Ministério Público pede ao juiz o acesso aos dados. E, com certeza, tendo elementos mínimos necessários, o juiz vai deferir. E assim se atua dentro da legalidade, dentro do devido processo legal. Então, senhor presidente, pedindo todas as vendas à eminente ministra Carmen Lúcia, eu vou acompanhar também a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Eu já houvera nuançado nesta direção. Eu estou votando quanto à prejudicialidade, sem embargo da divergência, acompanhando a eminente ministra Carmen Lúcia, julgando, portanto, prejudicado o agravo regimental com a perda do objeto na impetração. Verifico que os eminentes colegas que estão votando pela divergência superaram o prejuízo e votaram quanto ao mérito. Claro. Eu indagaria da eminente ministra relatora se gostaria de se manifestar agora quanto ao mérito, ou seja, superada a questão do prejuízo. Não, eu acho que vou manter o voto, presidente, até porque eu, como disse, tenho uma comunicação no sentido de que não há mais objeto, que é a minha compreensão. Então, a despeito de ter tido esse avanço na discussão, no debate, eu vou manter o voto como está. Me permita, Pois não, ministro Dias Toffoli. ministro Edson Fachin, todos sabem do meu gosto com a proclamação do resultado, né? Eu penso que, nesse caso, o prejuízo se confunde com o mérito. É porque o objeto, eu estou declarando sem objeto habeas. E eu penso que, nesse ministro, caso, a ministra Carmen Lúcia realmente, na minha opinião, minha modesta opinião, nesse ponto eu concordo com o senhor. Estou prejudicado porque ele pediu o trancamento da ação penal. A ação penal deixou de ter curso exatamente por causa de um acordo feito com a confissão dele. Como eu disse, como está no final de cumprimento, eu temo, inclusive, claro, o habeas corpus concedido no sentido da nulidade das provas e, portanto, da ação penal, mas depois de eles terem feito um acordo de não persecução penal, eu não sei quais as consequências disso, inclusive. São óticas para diferentes. Os impetrantes. Essa é a razão pela qual a mantém ótica apenas isso. Da ministra relatora é que, com a confissão, a questão das provas ela perde sentido. Não, eu nem entraria na questão da confissão. É que, então, para o objeto da ação de habeas corpus... Desculpe. Não, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência e, portanto, de qualquer sorte, isso permitiu explicitar a posição de Sua Excelência, eminente vice-relatora, e eu estou reiterando que estou acompanhando Sua Excelência na prejudicialidade, tal como apontada no voto. Proclamo, portanto, o resultado neste habeas corpus 20569. A turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença de primeira instância que rejeitou a denúncia, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, redator para o acordo, vencidas a ministra Carmen Lúcia, relatora, e o ministro Edson Fachin. Essa é a proclamação do resultado deste habeas corpus.